nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força, o fogo do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! É uma bênção estarmos reunidos mais uma vez aqui no nosso canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas e este é o nosso programa Gotas Legionárias, que quer unir a fé e a ciência, que vem unir a fé e a razão. E entrelaça esses dois assuntos e nos mostra o quanto Deus tem razão, o quanto a nossa história, os nossos valores judaicos cristãos têm nos ajudado a crescer cada vez mais. Confiemos então na força e no amor do nosso Deus e vamos vendo as pesquisas e que a ciência vem fazendo ao longo dos anos, nas últimas décadas, para comprovar as maravilhas que Deus já falava para nós. Então vamos ver aqui, irmãos e irmãs. Eu vou olhar aqui no nosso baúzinho a nossa gotinha legionária de hoje. Enquanto isso, você deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Porque é muito importante que haja essa interação entre nós, para que o YouTube compreenda a importância do nosso canal e leve para mais pessoas conhecerem. Então vamos ver qual é a gotinha legionária que Deus tem para nós hoje? Qual o recadinho? Eu asseguro, olha, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 23. É sério, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falando conosco. E ele não diz, olha, eu acho que se você fizer... Não, ele diz, eu asseguro. Então ele afirma, ele confirma que se alguém disser ao monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar, ou seja, se acreditar, não duvidar em seu coração, se colocar a sua fé, se colocar a sua força naquilo que está acreditando, naquilo que está falando, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Irmãos e irmãs, que maravilha, que bênção essa nossa gotinha legionária. Estamos aqui diante de um versículo da Bíblia que muitas pessoas podem falar, ah não, Jesus estava brincando. Não, ele não estava brincando, meu irmão e minha irmã. Ele estava falando muito sério. Sabe sobre o que é que ele estava falando? Sobre a influência das crenças em nossa vida. Esta gota legionária fala sobre isso, sobre a influência das nossas crenças sobre a nossa vida. Então, Beatriz, você está dizendo que tudo o que acontece na minha vida depende daquilo que eu acreditar? Sim, depende exatamente daquilo que você acredita, meu irmão. Se você acredita que não é capaz, você não conseguirá realizar. Ao contrário, se você acredita que você tem capacidade para fazer aquilo que você deseja, você conseguirá realizar. Meu irmão e minha irmã, as nossas crenças, elas são de identidade. Você é aquilo que você acredita. De capacidade, você faz aquilo que você crê que pode fazer. E de merecimento, você possui aquilo que você acredita que merece possuir. Meu irmão e minha irmã, é muito interessante nós observarmos isso, porque se nós olharmos o dicionário da língua portuguesa e olharmos o que significa crença, o que o dicionário vai dizer para nós? Vai dizer que crença
São opiniões adotadas com fé e convicção. Então, crenças são opiniões adotadas com fé e convicção. Você crê firmemente naquilo. Ele diz também, o dicionário também diz para nós que é um processo mental de quem acredita. Então, crença é um processo mental de quem acredita. O dicionário também diz para nós que crenças são ações de acreditar, de ter fé. Horas, e o que é a fé? Você pode estar se perguntando. Quantas vezes nós vemos isso na palavra de Deus? Fé é acreditar naquilo que não se vê. É ter certeza de que as coisas vão acontecer, mesmo que você ainda não as tenha visto. Porque nós acreditamos que o nosso Deus é capaz de fazer tudo o que Ele quiser. E que nós, sendo filhos de Deus, podemos também conseguir chegar aonde nós quisermos chegar, se nós acreditarmos e se nós trabalharmos para isso, porque também não adianta só acreditar, ficar sentado de braço cruzado esperando, venha a nós e o vosso reino nada, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, irmãos e irmãs, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala exatamente isso. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Nós vemos também que Tomé, ele disse, eu não acredito que Jesus ressuscitou, não. Eu só acredito se eu colocar o meu dedinho lá na ferida dele. Jesus apareceu para Tomé e disse, coloca o dedinho aqui na minha ferida. E Tomé colocou. E aí ele disse, meu Senhor e meu Deus. Irmãos e irmãs, o que foi que Jesus disse? Você é feliz, Tomé, porque viu e acreditou. Mais felizes serão aqueles que não verão, mas crerão. Então, nós não vemos, mas nós acreditamos. E se nós queremos ver, nós precisamos primeiro crer. Então, é preciso crer para ver, e não o contrário, ver para crer. Então, tudo que acontece em nossa vida, simplesmente tudo, primeiro acontece dentro da nossa mente. Então, nós vemos como é que é feita esta programação mental em nós, que nossas crenças vão sendo programadas em cada um de nós. Por nossos pais, dos 0 aos 12 anos, de acordo com tudo aquilo que eles disseram para nós, tudo aquilo que nós aprendemos até os 12 anos de idade, elas formam as nossas crenças. E depois, tudo aquilo que nós vamos repetindo, a força do hábito, faz com que nós tenhamos novas crenças. Então, irmãos e irmãs, essas são as formas de nós termos crenças. Por isso que às vezes nós temos crenças limitantes, porque nós ouvimos dos nossos pais, que ouviram dos seus pais, e assim sucessivamente, que você não é capaz, você não pode, você é burro, você não aprende, você não tem capacidade, Quantas pessoas ouviram isso? Mas quantas pessoas acreditavam e diziam assim, eu conseguirei, eu me fortalecerei, eu vou provar que sou capaz de chegar aonde eu desejo chegar. E quantas dessas pessoas conseguiram chegar lá? Porque elas transformaram, elas reprogramaram as suas crenças. E é por isso que nós precisamos reprogramar as nossas crenças, meu irmão e minha irmã. Beatriz, existe uma programação dentro de cada um de nós? Existe. Eu vou lhe dar um exemplo como as máquinas. O ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado ele tem uma programação interna para funcionar. Se você coloca lá que você quer 23 graus, a temperatura no quarto está 27 graus. Você coloca que você quer 23 graus. Então, ele liga o compressor e começa a funcionar para poder baixar a temperatura. Quando chega no 23 ele para? Não, ele desce até o 21. O quarto fica geladinho e o motor para.
o compressor para. E aí o quarto fica geladinho durante um tempo e depois começa a temperatura a subir gradativamente. 22, 23, atingiu a temperatura que você queria, 23. Fica naquela temperatura durante um bom tempo, depois continua subindo, 24 e 25. Quando chega no 25, o motor religa novamente. E isso faz com que a vida útil do ar-condicionado se estenda durante muitos anos, se for colocado para funcionar direitinho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dentro de cada um de nós existe uma programação também. E a nossa programação também coloca um limite máximo e um limite mínimo em nossa vida. Se eu acreditar que eu só vou atrair pessoas ruins para o meu redor, eu vou até atrair pessoas boas, mas num determinado momento eu vou fazer alguma coisa que essa pessoa vai embora, que essa pessoa vai me abandonar, ela não vai ficar perto de mim. Então, se eu acreditar que eu só tento e nenhum negócio que eu faço dá certo, então com certeza tudo aquilo que eu fizer, todos os negócios que eu abrir, eles vão quebrar, porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou me sabotar em algum momento para fazer com que aquilo quebre. Não é intencional, é por causa das nossas crenças que estão no nosso subconsciente. É por isso que nós precisamos reaprender, porque se eu aprendi, eu posso reaprender. Se eu me programei, eu posso me reprogramar. Então toda crença, ela é autorrealizável, ela é cíclica, vira e mexe, acontece novamente. Em vários momentos da minha vida eu vivo vivendo os mesmos problemas, então são cíclicos. E nós precisamos reprogramar as nossas crenças para que elas saiam de crenças limitantes e passem a ser crenças fortalecedoras. Meu irmão e minha irmã, as nossas crenças determinam simplesmente tudo que acontece ao nosso redor. E se você aprendeu, você pode reaprender, com certeza. Nossa base, elas são as nossas crenças. Aquilo que a gente aprendeu na infância vai conosco a vida inteira. Eu quero lhes dizer que a minha mãe, Celi Mendonça de Oliveira, benção mãe, já estou com saudade da senhora, que a minha mãe, ela é legionária de Maria há muitos e muitos anos. Então eu cresci ouvindo as orações da Legião de Maria. Eu cresci com a minha mãe nos unindo em torno do altar de Nossa Senhora e rezando às 18 horas com ela o terço e também as orações da catena. As orações da Tessera ela sempre rezou, mas as orações da catena sempre me impressionaram, porque eu achava lindo falar: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. E por aí vai, meu irmão e minha irmã. E a nossa oração é lindíssima. Eu já vou te explicar o porquê que eu estou falando dela. Quando eu estava na faculdade, no ano de 1997, eu estava na aula lá em Maruípe. E teve uma chuva intensa. Eu estudava à noite e eu todos os dias dava carona para um colega chamado Vandré. Vandré, meu amigo, um beijo para você. Quantos anos a gente não se vê? Quem sabe você vê esse vídeo, não é? Então, num determinado momento, eu virei para minha colega, Luciene. Luciene, um beijo grande para você também, querida. Virei para ela e falei: Lu, eu vou embora porque a chuva está torrencial e eu estou muito preocupada. Ela falou: não, eu vou continuar, Beatriz. Eu chamei o Vandré e falei: você quer ir embora agora, meu amigo? Ele falou: vamos sim, Beatriz. Eu tinha um Fiat Uno branco e a Luciene tinha um Fiat Uno preto.
Naquele dia daquela chuva enorme, quando nós descemos o morro da faculdade e que nós entramos na pista principal, a água estava na altura do retrovisor do meu carro. O meu carro já não era mais um carro, ele parecia um navio. Ele já estava balançando assim, ó, no asfalto. E o Vandré arregalava os olhos e eu arregalava os olhos para ele e eu disse: Vandré, sabe rezar, meu irmão? Aí ele: claro que sei, Beatriz, então vamos lá, agora é a hora de nós provarmos a nossa fé. Reza! E nós rezávamos, e rezando, uma Ave Maria atrás da outra, e com toda a nossa fé nós conseguimos ir até a Reta da Penha. Quem conhece Vitória sabe como é que aquilo ali ficava quando chovia, não é? Então, nós conseguimos ir até a Reta da Penha e nós fomos até a cabeceira da ponte. Quando nós chegamos na cabeceira da ponte, o carro parou de uma tal forma que nós não conseguimos chegar até a terceira ponte para atravessá-la e vir para a Vila Velha. Então, naquele desespero, eu peguei o meu celular e liguei para o meu esposo e falei: amor, vem me buscar, porque o carro parou, eu e Vandré tivemos que empurrar até um cantinho e o carro está na altura a água está na altura do meu joelho. Nessa altura, meu carro já estava cheio de água dentro, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o meu marido virou para mim com nossos filhos pequenos e falou assim: Beatriz, se vira, eu não tenho como ir a Vitória te buscar, você vai ter que se virar. Se vira não foi uma coisa muito legal não, mas tudo bem, ele tinha toda a razão. Não tinha como o Fábio largar as crianças sozinhas em casa e ir até lá para me buscar, eu tinha que me virar. Mas eu só tinha aquele carro, eu não podia deixar o meu carro sozinho lá em Vitória e vir de ônibus e atravessar de ônibus, não. E eu olhei para o Vandré e nós tentamos ligar o carro e nada. Eu virei para ele e falei assim: Vandré, você sabe dirigir? E ele disse: não, Beatriz, eu não sei dirigir. Eu falei: mas você sabe virar a chave e botar o pé no acelerador? Ele falou: não, isso eu sei. Eu falei: então você vai sentar aqui na cadeira do motorista e quando eu gritar, você vira a chave e mete o pé com toda a força no acelerador. Aí ele virou para mim, aí ele falou assim: tá bom. Ele deu a volta, sentou no meu lugar e eu saí do carro, não é? Aí, quando eu saí do carro, que eu estava indo para frente do carro, ele falou: você quer que eu abra o capô do carro para você olhar? Eu falei assim: eu não entendo nada de motor, o que eu vou fazer olhando aquele motor? O André olhou para mim com os olhinhos assim, meio espantado. E ele falou assim: o que você vai fazer, Beatriz? Eu falei: a única coisa que eu sei fazer, Vandré. Eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer. Então eu fui, lembrando do Magnífica, agora vem a junção do que eu aprendi quando eu era criança, pela força da repetição. A minha mãe sempre falava e só ficava na minha mente assim: manifestou o poder de seu braço. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus pode tudo. Então eu fui até o lado de fora do carro, coloquei as duas mãos sobre o capô do meu carro e olhei para cima. E eu vi a chuva caindo sobre mim. É a coisa mais linda que existe. Você precisa experimentar numa chuva, olhar para cima. Então a chuva vinha sobre mim e eu coloquei as duas mãos sobre o capô do carro e eu gritei: Senhor, manifesta o poder do seu braço, Senhor. E gritei para o Vandré: vai, Vandré! E ele me virou a chave e botou o pé no acelerador e o carro pegou na mesma hora. Vandré arregalou os olhos para mim e ficou assustado. E eu fui. Não deixei ele perceber que eu também estava assustada, porque eu acreditei firmemente e eu coloquei todas as minhas forças, toda a minha energia naquele grito para o Senhor, dizendo para o Senhor: manifesta, Senhor, o poder de seu braço e mostra quem é que manda, que o Senhor é quem manda.
E o carro voltou a funcionar e nós atravessamos a ponte, nós chegamos à Vila Velha no silêncio. Nem eu nem Vandré falávamos uma única palavra. Aquele foi o nosso silêncio, a nossa cumplicidade. Nós vivemos um momento de fé firme. Tanto eu quanto ele tivemos uma fé enorme para que tudo acontecesse. E o carro veio funcionando até Vila Velha. Quando chegou aqui pertinho da minha casa, na Glória, havia mais água no caminho. E perto do posto de gasolina, o carro simplesmente ali na Chocolates Garoto, naquela curva, era muita água e aí o carro simplesmente parou novamente. Só que estávamos muito perto da minha casa. E eu parei o carro no posto de gasolina e liguei novamente para o Fábio. Eu falei, amor, agora eu estou aqui no posto de gasolina, você pode vir? Aí ele falou, agora eu posso. Então o Fábio foi até o carro. Quando chegou lá, nós abrimos o capô do carro e tinha um mecânico no posto de gasolina. Aquele mecânico veio e ele olhou para o motor, olhou para mim e falou assim, só uma pergunta, da onde que a senhora veio? Aí eu falei assim, eu vim de Vitória. Ele falou, não, a senhora veio do fundo da maré, né? Seu carro tem água no motor todinho. As velas estão ensopadas, tem muita água. Então, nós vamos deixar este carro aqui até amanhã. Este carro veio andando. Eu falei, claro que sim. Ele andou pelo poder da fé, porque eu acreditei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu? Nós deixamos o carro no posto de gasolina, porque era muito pertinho, é muito pertinho aqui de casa. Nós deixamos o carro lá e no dia seguinte nós chamamos outro mecânico, o carro já havia secado, o sol estava forte, estava pleno e o carro secou e nós conseguimos fazer o carro voltar a funcionar maravilhosamente bem, eu não perdi o meu carro. A minha amiga Luciene, ela tinha um Fiat Uno preto e ela infelizmente teve perda total do carro dela. Ela lá de cima da janela na faculdade, ela viu o carro dela sendo levado. O carro dela bateu no poste, bateu em outros carros, foi levado pela água e ela não conseguiu recuperar aquele carro, ela teve perda total. Meus irmãos e minhas irmãs, é aí que eu falo para vocês. O que a fé é capaz de fazer? Que crenças você está colocando dentro da sua mente? Crenças limitantes de que você não pode, você não é capaz, você não consegue? Ou crenças fortalecedoras de que o nosso Deus, Ele pode tudo? E se Ele pode tudo, e Ele disse, eu asseguro, eu garanto, eu coloco a minha chancela que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a palavra da nossa salvação, meu irmão e minha irmã. Você quer ter uma vida diferente? Você pode. Tem uma legionária de Maria que a gente conversa muito, a gente não se conhece pessoalmente. Mas nós começamos a interagir desde o primeiro dia de maio, de 1º de maio, quando eu fiz o meu primeiro vídeo no canal, e ela já foi descobrindo o canal e ela entrou e ela é uma querida. Então, eu não vou dizer o nome dela hoje, tá? Mas é porque eu não falei com ela que eu ia dizer, mas depois eu posso contar quem é, se ela me autorizar. Ela tem feito vídeos todos os dias, né, praticamente para mim. E aí ela me manda o vídeo e fala assim, Beatriz, não ficou bom ainda. Olha, e eu falo, que isso, querida, tá cada dia melhor. E aí no outro dia ela manda outro vídeo. Ai, Beatriz, olha só, que horror, eu não consigo mesmo, eu não vou conseguir. E eu falo, é claro que você vai conseguir, meu amor.
Você já está fazendo melhor do que ontem. Então, ela está persistindo. E a cada dia ela faz num ângulo diferente. Ela faz de uma maneira diferente. Isso é a diferença das pessoas que persistem. Ela virou para mim hoje e falou bem assim: só você mesmo, Beatriz. Eu mando um vídeo pior do que o outro e você diz que está ficando melhor. É porque eu acredito em você, minha linda, porque eu sei que você é capaz. Basta você acreditar. Quando você acreditar, o seu vídeo vai ficar maravilhoso. E eu sei que você vai conseguir. E um dia eu ainda vou mostrar um vídeo seu aqui no canal e todo mundo vai poder olhar. Eu já mostrei um vídeo seu, as pessoas já te conhecem, mas eu ainda não vou dizer quem é você, só quando você me autorizar, tá bom? Beijo grande para você, minha linda. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos uma fé pura, uma fé que acredita que tudo é possível. E eu quero lhe dizer outra coisa. A emoção se sente na carne. Então você tem que acreditar com toda a força do seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua intensidade, porque se você acreditar e você disser que as montanhas vão se mover, as montanhas vão se mover. Meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor volte o seu rosto para nós. Olhe para cada um de nós sempre. Nos encaminhe, nos fortaleça, nos ajude a reprogramar as nossas crenças e ter uma fé forte e firme, inabalável como a rocha plantada no mar. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, que é a rocha, que tem a fé mais linda e mais firme que existe. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, transforma o mundo com a sua vida. Você é capaz. Você é um filho perfeito de Deus perfeito. Você está apenas tendo uma visão embaçada de quem você é e daquilo que você pode fazer e que você merece, meu irmão e minha irmã. Você merece, com certeza, tudo de lindo e tudo de maravilhoso. Vocês estão vendo que este é um vídeo que vem seguindo nos últimos vídeos. Nós fizemos, esse é o 4º vídeo que vem falando sobre isso. O primeiro vídeo falou sobre o poder da comunicação, o poder da palavra, não é? Então, toda a comunicação, verbal ou não verbal, gera um pensamento. E o segundo vídeo falou sobre a força do pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. E o terceiro vídeo, que foi o de ontem, falou sobre a importância dos nossos sentimentos para a nossa vida, para o remédio para o nosso coração. E hoje nós falamos sobre as crenças. Nós falamos que a influência das crenças na nossa vida. Irmãos e irmãs, toda crença é autorrealizável. Aconteceu, querido e querida, creia, porque a sua fé pode mudar a sua realidade, tudo que está ao seu redor, e assim nós podemos mudar tudo que está lá fora. Se nós colocarmos em nossa mente que isso tudo vai passar, que nós já estamos com um mundo completamente diferente, o mundo será melhor, o mundo será diferente. Acredite, acredite.
Amém. Salve Maria!